O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o economista Kevin Warsh como novo presidente do Federal Reserve. Mas, para assumir o cargo, o Warsh terá um caminho difícil ali pelo Senado. A reportagem é de Mariana Jangiacomo. We just named a new Fed chairman today. You know that? He's a central casting. He's like Roger Penske, central casting. Nice. You know him, Roger? Very good guy. Depois de certo suspense, Donald Trump anunciou seu indicado para a presidência do Federal Reserve depois do término do mandato de Jerome Powell, em maio. Kevin Warsh segue o padrão dos antigos líderes do Banco Central americano. Ex-diretor do Fed, passou por grandes bancos do país, foi assessor especial de política econômica do presidente George Bush, além de professor assistente em uma universidade americana. Ele já tinha sido cotado para assumir a Secretaria do Tesouro no segundo mandato de Trump, cargo que terminou nas mãos de Scott Bessent. Warsh é favorável à redução nas taxas de juros, apontando para ganhos de produtividade no país, especialmente com a inteligência artificial. O indicado de Trump defende uma reforma no Federal Reserve por considerá-lo muito dependente de dados antigos para orientar decisões de política monetária, mas defende que o banco siga independente. A indicação precisa ser aprovada pelo Comitê Bancário do Senado e pelo plenário da Casa Alta do Congresso americano. No entanto, o caminho tende a ser tortuoso. Desde que a administração de Trump abriu uma investigação contra o atual presidente do Fed, Jerome Powell, senadores deixaram claro que irão barrar qualquer indicação da Casa Branca para a instituição. O senador republicano Thom Tillis, que é um voto-chave na comissão bancária, reforçou a posição nesta sexta-feira. Trump, no entanto, não pareceu se importar muito com a movimentação. They're spending many times that amount to do a renovation of a building. I've heard numbers as high as $4 billion. $4 billion to build a building. I could have renovated that building and fixed it up, made it beautiful. So he's either incompetent or he or somebody is a crook. And we'll find out. As pressões contra o BC americano vêm marcando o mandato de Donald Trump até aqui. Ele cobra uma redução maior, mais brusca das taxas de juros, que considera um freio para a economia americana, e assustou os mercados com a possibilidade de uma interferência na política monetária. Trump chegou a chamar Powell de velho e senhor atrasado, além de ameaçar demiti-lo ao longo do último ano. No movimento raro, Powell se pronunciou sobre os ataques, especialmente sobre a investigação movida contra ele, que classificou como uma tentativa de intimidação. Um dos temores é que o substituto de Powell sofra grande influência de Trump para mudar os juros, num ataque claro à instituição. Perguntado sobre isso, Trump disse ter confiança em um corte de juros. But we talk about it, and I've been following him, and I don't want to ask him that question. I think it's inappropriate, probably. It probably would be allowed, but I want to keep it nice and pure. But he certainly wants to cut rates. I've been watching him for a long time. Agora, Warsh terá o desafio de provar para os mercados e para o resto do mundo que é independente de Donald Trump. Otaviano, o Warsh já concordou publicamente em baixar juros, né, com a ideia do Trump de que o Fed deveria reduzir juros, mas como diretor ele foi muito conservador. A sua percepção é que ele vai para qual caminho? Pois é. Eu acho que ele deve puxar na direção de redução de juros. Isso claramente é uma orientação política e promessa que ele já fez, mas, primeiro, ele não depende só dele. Na verdade, isso é uma decisão que depende do comitê. O comitê, ele, embora tenha lá a presença de 3 membros, digamos, que seriam mais propensos a reduzir juros, não importa. Um deles é o Stephen Miller, que tem votado sistematicamente com juros bem abaixo daquilo que é a decisão do comitê. A Michelle Baumann também tende nessa direção, e Christopher Waller, mas tem os outros governadores que não são inclinados a seguir uma orientação desse tipo. Aliás, é importante notar o seguinte, que o próprio apontado,
ele era, logo após, durante o período Biden, por exemplo, ele era um sujeito muito contrário ao afrouxamento quantitativo, né? Ele era, nesse sentido, do ponto de vista de gestão de política monetária, muito ortodoxo, muito, aparentemente, propenso a ser contra, digamos assim, uma política monetária, na dúvida, mais laxativa, né? Mudou, né? Ele facilmente incorporou agora o argumento de aumento de produtividade justificando queda de juros e tal, porque o crescimento seria compatível com menor inflação, mas a rigor o que importa, e isso deve ter importado muito na decisão do Trump por ele, os outros também potenciais candidatos vinham na mesma direção, mas não depende só dele, para não falar da dificuldade ainda que vai ter do Congresso aprovar o nome dele. Um detalhe também importante é o seguinte, aí ele é consistente nisso, ele está entre aqueles que criticaram muito a extensão da missão do Fed, do Banco Central Americano, como de outros bancos centrais, por objetivos para além daqueles estritamente monetários. Para essa malta toda, essa história do Banco Central está se preocupando com mudança climática, com conectar política monetária e compra de papéis a objetivos de mudança climática, é algo que a Christine Lagarde se propôs a fazer no Banco Central Europeu. Otaviano. Sim. Não, eu só queria jogar esse ponto aqui para o Lorival, que era justamente um dos pontos possíveis ali, acho que na percepção e na análise do Lorival também, que motivaram o Trump, né? Não apenas a necessidade, o pedido, a demanda do Trump de reduzir juros, como também essa agenda de o Banco Central avançando sinais. É por aí? Quando ele fala numa reforma do Banco Central, ele vai nessa direção de reduzir o escopo, né, da atuação do Banco Central para aquilo que é a sua função mais precípua em relação à inflação e ao emprego, né, e principalmente à inflação. Ele é contra, por exemplo, a compra de títulos do Tesouro, que o Otaviano traduziu como todas essas medidas de aumento de liquidez, né, de afrouxamento quantitativo, como disse o Otaviano, e ele criticou também a demora do Banco Central em aumentar os juros naquele período em que a inflação foi crescendo depois da pandemia, quando havia exatamente esse afrouxamento quantitativo, esse excesso de liquidez na economia. Então, ele vê tudo isso, todas essas, digamos, essas medidas disciplinares como recursos para abrir margem para reduzir os juros. Com um detalhe da Lorival, se me permite, que a posição dele contra afrouxamento quantitativo, ela não ajuda muito no objetivo de redução de juros, né? Tem uma contradição latente que como bem observou o editorial do Financial Times hoje, a prova do pudim vai estar em comê-lo, né? Como é que seria possível ele jogar na direção de encolhimento do tamanho do balanço do Banco Central, ao mesmo tempo em que ele possa empurrar a taxa de juros para baixo? Isso tem uma contradição latente que ele teria que demonstrar no ato de fazê-lo, né? Não é tão simples assim. Deixa eu questionar o Otaviano sobre isso. Mas se ele reduz a liquidez, que tem uma pressão inflacionária, isso não permitiria a ele cortar os juros? Reduzir liquidez significa aumentar os juros, Lorival. Sim, não, mas por outros meios, né? Por outros meios. Aí ele atenderia a demanda do Trump de cortar os juros, ali nominalmente, mas ele enxugaria a liquidez por outros meios, não?
Pois é, as duas coisas jogam em direção opostas. Sim, mas uma compensa a outra, Uma digamos. contradiz com a outra. Mas uma poderia compensar a outra, não é esse o raciocínio? Sim, você pode sempre, digamos assim, só que aí a forçação de barra via redução de juros para compensar o efeito da contração do balanço do Banco Central teria que ser ainda maior, né? É por isso que ele se refere, se baseia nessa visão bem otimista de aumento de produtividade para justificar que os juros possam ir tão baixos, né? Mas a prova do pudim está em comê-lo, isso não é nada autoevidente, né? A rigor, ele tem um discurso muito... Quem acompanha... Bom, eu conheço há muito tempo. O discurso dele é muito flexível. Ele variou muito ao longo desses últimos 15 anos, dependendo se é um democrata ou um republicano na Casa Branca, tá? A gente que teve em eventos dos deputies do G20, quando ele estava lá no Banco Central, conhece bem. Ele tem um discurso muito flexível, adaptativo em relação às circunstâncias. Tem uma história clássica, quando, naquela época do período em que o Brasil estava reclamando dos efeitos colaterais das políticas adotadas pelo FED, né? Lembra da história do Guido Mantega falando como é que era o nome? A coisa do desdobramento da coisa. Aí a resposta dele sempre era: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o mundo. Ele tem uma leitura que, aliás, o próprio patrão dele atual, né, hoje no Financial Times, disse que ele não é sempre ortodoxo, depende das circunstâncias. Ô, Lorival, como que está para aprovar ou não no Senado o nome dele? Não, é que tem um senador republicano que é da Comissão Econômica do Senado, então tem um papel importante, que disse que só aceita aprovar um novo nome para o FED depois que o Departamento de Justiça retirar essa investigação que está sendo feita por causa dessas acusações do Trump ao Jerome Powell, ou alguém, como ele diz, que tem corrupção por causa do custo dessa reforma do prédio do Banco Central. Então, isso reduz, e como esse senador ele tem influência, que é o Tisdale, né, ele poderia atrapalhar a aprovação. Mas eu não acho que isso vai acontecer, não. Eu acho que os senadores republicanos vão se unir aí, e eventualmente pode até ter algum democrata que vote a favor também, porque não existe um motivo, né, para não aprovar. Ele tem todas as credenciais, o Kevin Walsh tem todas as credenciais para ser presidente do FED. Ele tem as credenciais. Agora, o que está em jogo, Lorival, e há que se reconhecer isso, é o seguinte: finalmente um tipo de resposta ao que claramente é um movimento por Trump de cortar, de eliminar, de suprimir a autonomia, a independência do FED, a independência do Banco Central. Porque, visivelmente, não há a menor dúvida para ninguém de que tanto o que foi feito com a Lisa Cook quanto o que foi feito com Jeremy Powell são o estilo Trump de usar esse tipo de ameaça colateral pela resistência das pessoas de fazer o que ele quer, enquanto que a independência do FED corresponde a ter regras, a ter decisões que são baseadas em regras e não num arbítrio nessa pujança de dominância fiscal que o Trump está tentando impor sobre o FED. O que é terrível, porque a força, o baixo risco e a pujança da posição do governo americano, inclusive da avaliação de risco dos papéis do Tesouro,
entre outros aspectos, depende dessa percepção de regras, de instituições e assim por diante. Taviano. E o Trump está agindo como uma espécie de governo populista da pior espécie daqueles que a gente via na região, inclusive com risco de dominância fiscal, ou seja, de ter decisões de taxa de juros obedecendo não regras associadas à política monetária, mas sim o desejo de reduzir o custo da dívida pública. É isso que está em jogo. E, nesse sentido, a reação de congressistas americanos é um ótimo sinal.